episódio de valor. Se você não assistiu o último, porque esse ano nós já voltamos já, feliz 2022. Entra lá no canal, um conteúdo excelente. Hoje estamos aqui para falar sobre Libras. Queria agradecer a presença dos nossos convidados e eu já vou dar a bola para eles se apresentar porque eles estão loucos para falar. Fiquem à vontade. Sou Adriana Bacheta, mãe de surdo e sogra de surdo. Sua idade. A idade? Formação. Pode se apresentar, falar mais, é pouco, pode falar bastante. Sou formada em Letras Libras, né? Atuo na cidade de Sorocaba, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Nasci o Central de Interpretação de Libras, atendo há 3 anos e meio, atendo a comunidade surda de Sorocaba. A gente atende em hospitais, delegacia, audiência pública. A gente acompanha os surdos, né, fazendo a interpretação de Libras para português e português para Libras, já há 3 anos e meio, eu junto com o meu companheiro. Agora é sua vez, vai. Posso olhar para vocês? Pode olhar, fica à vontade. Vai. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês. Incrivelmente, primeira vez que a gente está participando de uma coisa assim, né? Muito legal. Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 27 anos, sou formado em letras, português e inglês, e também em letras Libras agora, sou graduando. Atuo também como intérprete de Libras com a Adri, faz 2 anos pela prefeitura. Pode falar um pouco do relacionamento de vocês, uma coisa profissional. Uma coisa muito séria nossa Bom, nosso relacionamento é incrível, porque antes da gente ser profissional, a gente já tinha um pouco dessa... a gente já tinha umas parcerias junto, né? Um coleguismo aí, mas tudo se juntou e foi se aprimorando cada vez mais depois que eu comecei a trabalhar com ela. E foi tendo uma parceria e surgiu tudo menos um caso de amor. Isso ele não quis ter comigo, né? Mas eu já tentei, gente. Já tentou, né? Porque lá no nosso serviço, na hora do almoço, eu já tentei. Tem uma horinha lá ali. Gente, eu tentei, juro que eu tentei, mas ele não quis. A gente faz tudo junto, menos amor. Ele não quis. Facilita. Agora me conta uma coisa, da onde surgiu a vontade de aprender Libras e de querer trabalhar com isso? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês também com a Libras. No meu caso, eu nunca fiz Libras para trabalhar. Na verdade, eu fiz Libras pelo meu filho. Tenho um filho hoje, está com 25 anos de idade, o Caio. Quando eu descobri a surdez dele, ele tinha 3 aninhos de idade. E assim, por mais que a gente fale, ninguém quer ter um filho com deficiência. E eu cheguei assim na médica, eu lembro que era muito caro o exame. O médico falou: olha mãe, eu tenho 3 notícias ruins para você. Nasceu surdo, vai se criar surdo, vai morrer surdo, não tem o que fazer. Na época não tinha implante coclear como tem hoje, né? Uma coisa que você coloca assim na criança, né, com o trabalho fono, a criança começa a ouvir e a falar. E daí o médico falou assim: ou você constrói, eu tinha 23 anos de idade, ou você constrói a sua vida em questão de estudo, de casa, de trabalho, e você vai ter, ele falou bem assim para mim, você vai ter mais um deficiente num farol vendendo bala, que não é o que a gente quer. Ele falou bem assim para mim: ou você para a sua vida e você vai ter um sujeito deficiente, mas que a sociedade possa abraçar, né? Sim. E eu parei minha vida. Meu marido falou assim: bem, você tem certeza que depois você não vai encher o saco? Porque mulher enche o saco. Sim. Não adianta. O cara pra ter mulher tem que ter peito, né? Porque mulher é um bicho. O cara pra ter mulher tem que ter peito, né? Fica na sua. Aí eu falei: não, amor, vou parar. E parei minha vida. Eu não tenho vergonha de falar. Catei latinha, fui fazer faxina, porque eu precisava estar com meu filho 7 dias da semana, horas alternadas, em lugares diferentes, para poder fazer o tratamento dele. Né? E daí, com 7 anos de idade, a instituição que ele ia quase todos os dias falou: Adriana, você precisa procurar um outro lugar para ele, porque ele não quer falar. Você vai ter que procurar um outro jeito dele. Ele não queria falar. Aí eu fui procurar uma alternativa. E qual a alternativa? Libras. Aí eu consegui, a instituição Integra, que fica aqui na Mascarenhas Camelo. Me acolheram muito bem, foi lá que o meu filho começou a Libras.
Só que é muito difícil para a família, porque a família quer assim, a família quer que o surdo aprenda. Ah, não, meu filho aprendendo tá bom. E eu fui vendo a dificuldade do meu filho com a família, porque era tudo muito difícil. O meu filho era muito nervoso, jogava as coisas no chão, batia a cabeça na parede. Eu falei, deu aquele estalo, falei, bem, tem alguma coisa esquisita. A gente precisa aprender Libras. Meu marido, se quiser, você aprende. Só quero complementar um pouquinho sua fala, nesse assunto que você falou, que eu acho que é muito importante a gente relembrar. Antigamente, a visibilidade em relação a Libras e a como a gente encarar o caso da surdez pelos médicos, pelas pessoas, era muito difícil. Hoje, que está ganhando uma visibilidade maior, tudo está ficando mais claro, tudo está sendo mais falado, mais visível. Então, a surdez antigamente, assim como hoje também em alguns lugares, alguns profissionais encaram, é que como a surdez seja algo totalmente de cunho defeituoso, que seja algo totalmente patológico, né? E não, a gente, mais do que o exemplo do filho dela, a gente tem que saber que a surdez ela é algo de viés totalmente identitário. Então, a surdez ela é uma identidade na frente de tudo. Então, ela não é uma deficiência, ela é apenas uma condição onde o surdo está tentando buscar a sua identidade, assim como nós ouvintes. Exatamente. Perfeito. Era isso que eu estava tentando. Eu ia falar aquela coisa lá. Faço das suas palavras as minhas. Exatamente. Mas eu sabia que você ia falar isso aí. Vocês têm que trabalhar junto mesmo, um completa o outro. Isso é I love you. I love you. E daí eu fui, partiu para aprender, e aprendi tudo que eu fiz de Libras foi para ensinar meu filho. Aí eu lembro que eu comecei a fazer uma faxina numa casa, e eu falei, puxa, mas o meu filho estava sendo educado só em Libras. E eu queria que ele aprendesse o português. E na época não tinha intérprete na escola. E ele ia passando de ano assim, aloprando, porque não tinha intérprete. A professora não era... A professora, coitada, também só ia no português. E eu resolvi fazer faxina, resolvi entrar na faculdade. Meti a louca no FIES. Meu marido falou, velho, pelo amor de Deus... Como você vai pagar a faculdade, velho? Você vai fazendo faxina. Aí o homem lá da minha... Eu falei pro meu patrão lá, falei, Mário, eu faço aí umas 3 faxinas, você paga... Mário, minha cara, filho do céu. Eu falei, ajuda eu aí. Mas ele pagou as 3 primeiras, conseguiu o FIES, meti o louco lá no FIES, conseguiu o FIES. Fiz a pedagogia para ensinar para o meu filho o português. Só que depois eu vi que eu não conseguia com a pedagogia. Mas fui aprendendo. Eu colocava no armário, no meu armário lá de casa, eu escrevia armário, porque eu tinha o professor Alexandre Elias, depois vocês procuram aí, que foi para mim um divisor de águas, um professor que me ajudou muito, que ele é um excelente profissional na língua. Ele conta a história dele, que ele, desde os 3 anos, ele tem contato com a Libras, né? Que a mãe dele trabalhava numa instituição e a mãe dele levava ele, né? E os surdos cuidavam dele, né? E ele foi assim, uma pessoa que me ajudava muito na educação do Caio. E ele me ensinou, Adri, coloca nas coisas, xícara. E eu fui fazendo isso, mas eu percebi que com a pedagogia eu não estava conseguindo ensinar para o Caio. Aí a velha louca fez o quê? Abriu lá em Mairinque, Letras Libras, na Unesp. Vocês podem falar, eu falei. Depois vocês cortam. A velha foi lá fazer Letras Libras. Aí meu patrão, essa casa eu fiquei 27 anos fazendo faxina nessa casa. Nossa. A velha louca foi lá fazer faxina, foi lá fazer a faculdade de Letras Libras. Consegui fazer Letras Libras, terminei a pedagogia. Meu velho falou, velho, eu não sei se não está muito certo da cabeça. Mas fui, filho, eu lembro que eu fazia 3 vezes na semana a faxina e fazia aquilo que você fazia lá na escola. Estágio. Pagava lá a coisa. Me formei agora em 2019, eu junto com um amigo nosso, o Lucas Castelhano, me formei e comecei a ensinar português para o meu filho. Aí a minha nora encontrou meu filho no TikTok, casou, levou meu filho embora. Não deu tempo de eu ensinar. Olha esse final feliz. Olha que final feliz, fiz 2 faculdades. O final da história. Olha o final da história. Levou meu filho embora e não Aí consegui. coloca aí o TikTok dele, que o moleque é Moleque monstro, fera. TikTok, ele é bom. Moleque ele é bom. fera. E daí assim, tudo que eu fiz não foi para trabalhar. Mas aí depois, a minha vida, cheguei nos 50 e poucos anos. Imagina, tá 39. E daí, não dá serviço, ninguém vai dar serviço para mim sem nenhuma. Aí surgiu esse trabalho lá. Falei, quer saber uma coisa? É lá mesmo que eu vou ficar.
peguei e tô aí. Serviu para alguma coisa, né? Com certeza. E eu sempre me atualizando, Serve. eu sou complicada, não sou uma pessoa fácil. Ou você me ama ou você me odeia. Eu escolhi amar. Então, Eu escolhi amar. você escolheu outra coisa. Você sabe, né? A gente faz escolhas, né? Se são certas, eu não sei. E esse, eu costumo dizer que Não existe escolha errada. não existe, viu? Só falta você. É hoje. E hoje a gente vai sonhar. E eu costumo dizer que isso aqui foi Deus que colocou na minha vida, esse menino. Porque é uma pessoa maravilhosa. E tem também, quando eu entrei lá na CIL, eu costumo dizer que me jogaram lá. Eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, que foi a Sandra Mara e a Ângela Rebeles, que mesmo não sabendo o que é Libras, que a Ângela nunca teve, mas foi uma pessoa que me acolheu muito bem e estou lá até o dia de hoje. E eu agradeço a Deus. Eu costumo dizer que se hoje Deus aparecesse e falasse assim, você vai ter outro filho, escolha outro filho, eu escolheria ter um filho surdo novamente. Porque o meu filho foi um divisor de águas, os profissionais que Deus pôs na minha vida foi um divisor de águas, né? A instituição integra, o Alexandre Elias foi um divisor de águas na minha vida que me ajudou muito com o meu filho, desde o ensino que ele deu para o meu filho, do que ele fez por mim e ainda faz até o dia de hoje. Porque quando a gente fala de filho é muito difícil, eu não sei se tem algum pai aqui. Ainda não. Filho ainda não, mas vocês vão ver. A gente fala que eu costumo dizer que é quando Deus deu a oportunidade para eu fazer merda na vida, eu não desperdicei nenhuma. Eu fiz todas. 4 filhos. 10 de 10. Filho. Essa, Senhor, eu vou fazer. Né? E a Libras eu costumo dizer que a Libras é a língua do amor, né? E o meu amor se chama Caio Augusto. Ele está lá em São Paulo, ele é digital influencer, trabalha numa rede hospitalar já há 7 anos. E eu escolhi ser intérprete de Libras. Não sou ainda, mas um dia eu vou conseguir. Amém, amém. E tá aí, vou deixar passar a palavra para ele, que ele tem uma coisa mais aquela sutileza de falar um pouco. Bom, a Libras pra mim é a língua do amor, como a André acabou de finalizar o discurso dela falando. É a língua do amor. Mas eu acho que, acima de tudo, antes da gente falar que a Libras é uma língua do amor, que ela é linda e tudo mais, ela é como, pra mim, servir não só aos surdos, mas também acho que foi uma coisa que Deus colocou na minha vida, uma coisa que eu me identifiquei, uma coisa que eu tô seguindo aí e consegui me identificar, né? Consegui me encontrar em alguma coisa, né? Então, pra mim é incrível, porque até então eu fiz por curiosidade, mas daí começou o contato com o surdo, e tudo começou em 2013, quando eu trabalhei numa empresa onde tinha muito surdo, então eu resolvi aprender. Daí vi que esse universo me abriu outras oportunidades além do contato com o surdo, né? E onde eu me emergi totalmente, e hoje estou aí nessa área aí desde 2014, porque eu sou péssimo de matemática. Ninguém sabe. Agora todo mundo Mas dá descobriu, mais ou né? menos. Ele pergunta para mim, eu pergunto para ele, quanto que é 1 mais 1? É 11. É 11. Já vai fazer aí mais ou menos uns 8 anos. Boa. Na diária. Deu tempo. Esse delay aí pra fazer a conta, né? Eu tava aqui, ó. 6, 8, 9, 20. Só no dedinho aqui, né? Só um dedinho aqui, Mas se ó. contou a pandemia, eu não conto. A pandemia não conta, então vai Falei, ser. a pandemia Não conta? Não conta. Então 6 anos. 6 anos. Falei que a pandemia não conta em nada. Então faz 6 anos. Mas entrou de uma forma assim que eu realmente não esperava estar onde eu tô hoje. E ainda falta muito, né? Porque é o que eu falei pra Adri. Libras, pra mim, é um aprendizado constante, né? A gente nunca para. A gente tá sempre estudando e buscando sempre o melhor. Porque você ser intérprete, você saber a língua de sinais, ok. Mas você ser profissional é uma parada totalmente diferente, né? Onde envolve 100% da gente, que a gente talvez não consegue nos dar 100% no dia a dia, a gente é a prova viva disso, e a gente se cobra muito em relação a isso. Então é uma dificuldade também, que a gente está se cobrando todos os dias, porém eu acho que o amor em primeiro lugar. Se a gente não tiver amor, a gente não estaria aqui. Pra gente ter a Libra, a gente tem que abraçar a comunidade surda. Exatamente. Porque as pessoas falam assim, eu faço Libras por amor ao surdo. Não, tem que ser amor à comunidade. A comunidade. Né?
E as pessoas confundem muito fazer Libras e ser intérprete, é diferente. Eu sou uma mãe muito crítica. Tem pessoas que fazem o curso, eles lêem lá avançado e acham que é intérprete. Não. Né? É muito diferente. Eu vejo em pessoas que se dizem intérprete e assim fazendo coisas absurdas. Né? É uma responsabilidade, né? Sim. Porque é complicado. A gente fala coisa que não devia. É um contexto muito maior, né? Sim. Show. Falando um pouco sobre o contexto histórico ali, né? E aí focando um pouquinho mais em Libras. Qual que é a história da Libras? Queria entender um pouquinho, queria que vocês contassem. Sim. A história da Libras, resumidamente, ela na verdade ela surgiu a partir da língua francesa de sinais, né? Tudo começou do início na França, em Paris, mas a gente não tem nenhum resquício, nenhum fragmento que fale uma data certa, um período correto que aconteceu a Libras, né? A Libras não, perdão, a língua de sinais, a história da língua de sinais. Como ela proveio lá da França, então o que a gente tem de argumento ainda para falar da história da língua de sinais foi no ano de 1760, que era um abade, o abade Charles Lepé, né? Ele iniciou, na verdade, um método no qual ele gostaria de ensinar surdos. Era o método dele na época, não era nada definido como se era correto ou não, mas ele fez um método porque ele queria alfabetizar surdos, ele queria ensinar os surdos a falarem. Então, com o tempo, ele começou a se aprimorar, daí ele fundou uma escola que na época foi se expandindo, e daí já tinha profissionais surdos trabalhando já com ele. Então ele unia isso. INES, né? Não, ainda não era o INES. Não O é. INES foi quando hoje é o INES, Entendi. Mas na época, na França, era uma escola que também já tinha profissionais trabalhando junto. E quem trouxe para o Brasil Foi o Ernest Rouet, a convite do Dom Pedro. A convite de Dom Exatamente. Pedro, porque Dom Pedro tinha um neto. Exatamente. Que legal. Então, Nunca me ensinaram isso na escola. Você viu só? Nossa, Porque assim, depois que a gente sai da faculdade, a gente esquece um pouco, né? Acho que Dom Pedro tinha um neto, Sim. neto surdo, filho da princesa Isabel. E aí ele quis trazer Isso. para incluir. Porque o que também. acontecia? Na Idade Média, os surdos, eles eram mortos. Sim. Eram jogados em penhasco, aquela coisa toda. Eles eram considerados as piores pessoas do mundo, né, Deide? Por isso que eu falo, as pessoas falam assim, hoje assim, nazismo matou, comunismo matou, e aquela coisa toda, né? Sim. Que a gente sabe, mas também cristianismo matou pessoas, né? Pessoas matam pessoas. Pessoas matam pessoas, né? E a surdez não foi diferente, A né? surdez, Foi uma a perseguição surdez, e tanta, perseguição né? e tanto, né? E daí conforme... Pode terminar. Pode falar. E conforme... Alguém tem um relógio aí? E conforme ele fundou essa maneira de ensinar o surdo, esse espaço no qual ele estava lecionando para os surdos, né, com o método dele, isso ele recebeu um convite de Dom Pedro II para estar vindo no Brasil para implantar essa educação que ele tinha, só que no Brasil, no qual na época era conhecido como Instituto Surdo e Mudo, né? Então, só que a gente sabe que essa terminologia é incorreta hoje em dia, o surdo e mudo, porque o surdo, ele não é mudo, o surdo ele é surdo. Né? Então, na época era esse nome incorreto, né? Que daí veio, ficou reconhecido no Rio de Janeiro. E daí Dom Pedro começou, daí surgiu esse instituto no qual eles começaram a lecionar, a ensinar o surdo, né? Mas tudo proveniente sempre da França, né? Entendi. Mas nesse meio período, antes de vir para o Brasil, lá na Antiguidade, 1880, teve um congresso em Milão que aconteceu, que esse congresso, resumidamente, ele definiu que todos os surdos não teriam que sinalizar. Foi definido assim, o surdo que sinalizasse, eles iam cortar a mão, iam queimar, iam fazer toda a atrocidade que vocês imaginam. E foi definido. Então, naquela época, os surdos eram amarrados, eram queimados. Se visse algum surdo falando em sinais, eles já entenderiam que isso é um código. Então foi definido isso, até que lá mais pra frente já conseguiu, graças ao Dom Pedro II, a outras coisas que foram acontecendo, mas esse congresso foi um dos períodos mais difíceis para a comunidade surda naquela época. Nossa. Foi um congresso... Foi um marco, né? Foi um congresso diabólico. Sim. Diabólico. E nada a ver, né, com a próxima pergunta, mas eu acho que também tem essa questão da representatividade. Talvez se não fosse ali o Dom Pedro, a gente não teria
Sim. essa mudança ali na mentalidade e também a inclusão dessas pessoas, né? E aí vocês falaram sobre a questão do surdo-mudo. Sim. Queria emendar numa outra palavra. Quando a gente está falando sobre a pessoa com deficiência, e eu já estou utilizando a terminologia correta, mas eu acho que é muito importante você chamar pelo nome certo, né? Sim. Então, se você chamar Lucas ou te chamar de João, você não vai gostar, você não é João, você é Lucas. E quando a gente tá falando sobre pessoa com deficiência, qual é o termo correto? Hoje a gente deve ver alguma pessoa falando assim, principalmente quando a gente tá olhando pra mídia, enfim, né? Aceita PNE, portador de necessidade especial, ou então, aquela criança especial. Qual é o jeito certo de você falar? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho essa questão, tanto do olhar mais macro, né, da terminologia macro para as pessoas, como também para a comunidade surda. Qual que é o jeito certo ali da terminologia? Na comunidade surda, surdo. Tem, que nem, eu costumo dizer do meu genro. O meu genro é DA. Ele é deficiência auditiva. Tem só uma parte, né? Isso, não, hoje ele já não tem mais nada. Entendi. Porque ele nasceu surdo, ele nasceu ouvinte e ele teve meningite. Daí ele teve meningite com 9 anos. Ele foi perdendo a audição. Hoje ele já não tem mais. Então ele fala com uma voz agora meio robotizada e hoje ele já não ouve mais nada. Entendi. Então ele consegue fazer a leitura labial, né? Então ele hoje é considerado surdo. Entendi. Mas ele também é considerado DA. Isso. O meu filho já é surdo, que ele nasceu surdo com surdez profunda, né? Entendi. Então é surdo. De uma forma geral, a gente sabe que pessoa com deficiência é realmente a forma correta de se chamar. E especificamente falando da pessoa surda, o termo correto é pessoa surda ou surdo. Ou deficiente auditivo, um desses três, né? Isso. E a gente sabe que surdez é algo congênito, né? Que a pessoa já nasce com ela. E o deficiente auditivo é quando a gente perde parte tem parcialidade da audição comprometida, né? Que foi no caso do genro dela e que não é o caso do filho dela, que já nasceu com a surdez. Então muitas pessoas confundem, né? É até mesmo a expressão da fala aqui passada, surdo e mudo, né? Que as pessoas falam, mas o surdo e mudo, eu vi o mudo, mudinho. Meu Deus, mudinho, né? O surdinho lá. Que nem meu filho, com os amiguinhos que ele tinha mais intimidade, ele não ligava, né? Mas uma pessoa de fora é desagradável. E tem, né? Sempre tem. É o que mais tem, pessoas desagradáveis no mundo. Eu gosto de falar que eu tenho um filho especial, porque meu filho é muito especial. Tem mães que não gostam, mas isso aí, né, eu gosto, eu tenho um filho especial. Porque eu acho assim que para ter um filho especial, a mãe tem que ser especial. Puta que pariu, meu filho. Essa pergunta que você fez é muito importante em relação a como chamar uma pessoa surda. Porque eu estive, acho, atendendo um surdo, não lembro onde agora, mas a moça falou pra mim, nossa, mas é meio feio falar isso, né? Aquele surdo. O surdo não chegou. Parece que tá tipo falando assim, ele tá doente, né? Ele tá doente, não é uma doença. Doente, exato. E não é a forma correta. O cego ou deficiente visual, que a gente consegue saber. Que é o que eles eram. Sim, E eles têm, dando gancho no que eu tinha falado sobre identidade, eles têm orgulho. A maioria dos surdos hoje em dia, porque cresceram e construíram esse espaço hoje em dia de ter identidade, eles têm mais aqui orgulho mesmo, o filho dela mesmo. Antes de ser o que ele é hoje, todas as informações e recursos que ele adquiriu foi a partir acho que a aceitação é maior, de você se reconhecer como surdo. Então, essa é a terminologia correta. Uma vez ele perguntou pra mim, mãe, por que Deus escolheu só eu? Tem 4 irmãos, só eu surdo. Fez, mas é castigo demais, né, filho? Falei, vamos ficar só com um, que já tá bom demais. A mãe ia estar castigando dois. Então, porque uma vez ele namorou um ouvinte, né? Ele namorou, porque assim, ele namorou um ouvinte e daí ele entrou. Mas ele é também bem namorador, não? E ele namora assim bastante, filho. Ele namorou bastante. Namorou uma ouvinte 4 anos. 4 anos. Depois namorou uma surda, né? Sim. Foi mais 4 anos. Aí essa foi 7 meses. Namorou, casou. Porque assim, ele namorou essa ouvinte 4 anos, aí ele entrou numa bad que queria falar. Falei, puta que pariu, eu quero falar. Aí, porque só eu surdo. Aí entrou numa bed, saiu surdo, vai para tá surdo, minha, imagina! Muito castigo pra mamãe, né? Aí namorou 4 anos, namorava bastante, não queria casar. Aí namorou mais 4 anos, terminou. Daí ficou ruim, menino. Achei que o moleque ia morrer. O amor machuca. Você é solteiro, fião? Eu fui largado. Homem bonito desse, ô filha, você largou um bonito desse, filha.
solteiro ou casado? Eu fui largado. Largado, porque... E daí a menina largou ele, filho do céu. Foi judiação, né? E eu convidei ele para montar um TikTok. Falei, filho, vamos montar um TikTok, nós dois fazendo libras, dançando, né? Porque no começo era eu e ele no TikTok. Daí a minha nora, vou falar pra você, viu, Marta? Essa doida começou a seguir ele e começou a conversar comigo. Daí ele falou, mãe, tem uma menina falando comigo. Eu falei, conversa com ela, filho. Né? Vai conversando. Foi ela lá em São Paulo, no Itaquera, não, Itaquera não, era outro lugar, agora tá em Itaquera. E começou a conversar em 7 meses. Ficou de conversinha 2 meses. Falei, puta, uma morenona, uma Pocahontas. Aí 2 meses de conversinha. Falei, vai levar o moleque. E ele doente. Ele é magrinho e não comia por causa da outra que meteu o pé na bunda dele. Ele tava ruim, molecão já ruim, arqueado, assim, né? Puta, daí ficou, vai 3 meses. Não, eu vou lá conhecer a menina. Já era. Foi lá conhecer, já voltou, já começou na outra semana, já foi de aliancinha, falou, glória. Filho do céu, foi 7 meses, já vou, mãe, vou casar. Falei, já voltou mais coradinho. Ah, o sorriso de orelha a orelha. Falei, já deu uma sapecada. Molecão, já 7 meses. Belezinha, graças a Deus. Aí já, mãe, vou vender a motinha. Vai vender motinha já, ela já juntou as coisinhas dela, comprou um apartamentinho. Dezembro casou, pronto, ô glória. Só que daí o meu TikTok já começou a cair. Eu tava subindo, que eu tô só com 39 mil. E ele tava subindo. Só com 39 mil, porque começou a cair, né? Porque o moleque. A audiência era dele. Porque a boca era dele. Era dele. A Pocahontas levou ele embora. Né? E é assim que acontece as coisas na vida da gente, né? Os filhos é tudo de bom na vida da gente. E Libras é amor, gente. Convido vocês para conhecer. Aí, ó, pegando esse gancho aí, como vocês enxergam a importância do trabalho de vocês? Porque é um trabalho maravilhoso, né? Como você enxerga isso? Bom, pra mim, acho que além de ser um trabalho, de ser algo que a gente lutou para isso, de conquistar essa bagagem, de ter todo esse acesso que a gente tem hoje, esse conhecimento, acho que vai além disso, né? Vai além de você fazer laços até mesmo com os surdos. Então eu enxergo o meu trabalho como laços também, não é só... Acho que é como se fosse um médico que faz a consulta com um paciente, é como um vendedor, tem o seu vínculo com o seu cliente. Então eu acho que é basicamente isso, é bem parecido a relação que a gente tem com os surdos, que muitas vezes a gente atende eles bem, né? Muito bem, assim, como se fosse um parentesco. Eu pelo menos sou assim, ela acho que é mais ainda por ter essa experiência, mas já aconteceu de surdo chamar eu para ajudar até mesmo num sábado, uma entrevista de emprego, e eu fui com o meu coração, né? Lógico que eu precisei de pagar gasolina porque tá caro, Não, tudo tem limite, né? Tudo tem limite, Mas eu fui de coração assim mesmo, então eu acho que o vínculo é maior. Eu acho que esse laço, você manter laço é melhor. O nosso trabalho é assim, o que acontece na maioria das vezes? O surdo, a família, são poucas as famílias que é engajada no surdo. É meio que se vire. Então eles dependem muito do intérprete, muito. Então o nosso trabalho é muito importante para o intérprete. Não é que eu não queria, logicamente se meu filho casasse eu ia gostar muito, mas eu não queria que meu filho casasse com outra surda. Porque a gente atende, quando é o casal surdo, é muito complicado, é muito sofrido, os 2 surdos. E às vezes acontece, os 2 surdos e ainda nasce um filho surdo. Acontece. É muito complicado. E assim, eles precisam muito da gente. Muito. Tem uns surdos, que assim, os 2 são surdos que se viram muito bem. Teve um que eu e ele ficamos até... Tem bastante casal? Tem bastante casal. Tem, na verdade. E eles precisam muito do intérprete. Teve um que nós até assustamos, que ele está... com carros de aluguel, morando em condomínio. E eu falei, nossa, mas tá chique esse surdo, né? E não precisou do nosso trabalho. Tá super bem. É um surdo que tá super bem. E o nosso trabalho é muito importante porque tem esse surdo que é muito inteligente, é um dos surdos mais inteligentes que a gente... Mais inteligente na questão de desenvoltura na comunidade ouvinte. E tem uns que não tem essa desenvoltura para ler, porque a maioria dos surdos não sabe ler o português. São poucos que sabem, né? Sim. São pouquíssimos que sabem.
Então, às vezes, que nem nós vamos atender na questão... Eu fui atender na questão do divórcio. Ele precisasse que interpretasse a questão da pensão. Sim. Que nem eu comecei a interpretar a pensão R$1.200. Ele falou, não, Andrei, não dá R$1.200, eu ganho 2.000, vamos ver como. E daí eu questionei, né, a advogada. Ele falou, não, mas do dia que ele estava aqui eu falei para ele, ele falou que sim. Eu falei, mas como que a senhora falou? Ele leu meus lábios. Não, ele não lê, ele é surdo. As pessoas acham que todo surdo lê lábio. Não é assim. Não, mas eu falei pausadamente. Eu falei, então tá. Eu falei pra ela, eu vou falar russo aqui. Lógico que eu não sabia falar russo. Sim. Não, meti o louco. Eu falei, eu vou falar russo aqui pausadamente e a senhora vai entender. Não, ela falou, não falo russo. Falou, ele também não entende, ele não fala português. Não, mas ele chacoalhou que sim, lógico. Sim. Ele precisa do intérprete. Então, essa é a importância de um intérprete. Ontem ele foi interpretar uma palestra num sindicato, e ele estava lá interpretando, ele falou, nossa, Adriano, ele mandou uma mensagem, não tem ninguém aqui. De repente chegou um surdo que é oralizado. Mas ele chegou na hora que ele viu ele, que bom você aqui. Uma sensação de alívio, de alívio. E de ser algo, não importa, teve um surdo, a gente tem que, né, tá lá. E é uma ferramenta super importante, né? A palestra era a respeito de direitos dele dentro da empresa e deveres e dinheiro e que envolve. Então, é importante o intérprete. Sim. Né? E igual ele falou, o intérprete, às vezes, o surdo, às vezes chama a gente, porque o telefone da empresa, eu desligo e deixo lá na unidade. Mas eles acham a gente. Tem um que chama a gente. Tem um que chama. No Facebook, ali, no Instagram, dá um jeitinho. Tem um que chamou eu e falou assim, André, eu tô gripado, poder ou não tomar vacina? Eu falei, mas você vai tomar hoje? Não, tomar segunda-feira. Eu falei, então segunda-feira você me chama. Hoje sábado eu folgar, beijinho meu marido. Não, mas depois você beijar, mas poder ou não? Entendeu? Que nem tem uma que mandou hoje de manhã já. Sim. Mandou hoje de manhã um vídeo. E ela falou, você visualizar, não responder, não? Mas eu nem baixei. É complicado. Porque eu falei, amanhã eu responder. Tira o azulzinho lá, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu sei o que é isso. Você sabe? Eu sei. Então é muito importante. É um vínculo, né? É um laço que a gente conquista, né? Cada muito atendimento importante. que a gente faz, E ainda assim, no nosso trabalho, tem muitos surdos que não sabem do nosso trabalho. Ontem nós fizemos um vídeo, que agora a gente vai colocar no status toda semana. A gente vai colocar no status, tem muita gente que não sabe. Nós fomos na prefeitura esse dia gravar um vídeo para passar dentro do pátio, porque tem muita gente que não sabe do nosso trabalho. Não sabe que tem. Não sabe que tem no nosso trabalho. E aí vocês estavam falando sobre empresa, né? Sobre estar numa palestra ali, ter Libras e tal. Eu acho que hoje a gente fala muito sobre diversidade, principalmente no mercado de trabalho, né? Então, tenho que contratar a pessoa com deficiência, contratar a pessoa com deficiência. Mas o que é acessibilidade nesse caso, né? Acho que você tangibilizou um pouco nessa sua fala, né? Então, eu tava lá numa palestra, tinha um surdo e eu tava interpretando, ele se sentiu aliviado. Isso pra mim tangibiliza o que é acessibilidade. Sim. Mas queria que vocês contassem um pouco mais da visão de vocês e aí linkando também com aquilo que vocês fazem hoje no dia a dia. Sim. Bom, acessibilidade pra mim, ela não é só ser acessível. Eu acho que ela está interligada também à qualidade de algo. Porque não adianta você colocar acessibilidade dentro de um órgão, dentro de uma empresa, seja o que for, e você não saber no caso, falando do intérprete especificamente, né, a proficiência, né, desse intérprete, a qualidade que esse intérprete tem para a gente conseguir fazer esse teste e tá entregando qualidade também, que nada mais é a qualidade, é a informação, né, em forma de conteúdo para o surdo. Se a gente, como a Adri falou, saber Libras não quer dizer que você é intérprete. E é o que a gente mais encontra na cidade, pelo menos em Sorocaba, que a gente tem contato. Pessoas que fazem o curso de Libras, básico, avançado, intermediário, inverti a ordem, intermediário, avançado. E já saem prontos, interpretando tudo. Exato. Se auto-intitulam intérprete, onde isso pode dar, pode ser prejudicial. Pode não, é totalmente prejudicial. E acho que está ajudando e está no retrocesso. E está lá como estrelinha. Igual você. Não sei que alguém aqui já fez o curso de inglês, que eles acham muito importante. Vocês não saem interpretando o nativo da língua e não saem dando aula. Existem pessoas que fez curso básico de Libras e estão dando aula de Libras. Tá dando aula de Libras. Gente, não é assim.
Quando você faz um curso de Libras, você sai como falante da língua. É igual a língua inglesa também. Você sai como bilíngue, né? Porque Libras é uma língua. Então, eu acho que a acessibilidade, na minha opinião, é isso. Não só ser acessível a algo, mas está totalmente atrelado à qualidade de algo. Porque assim, a Libras gera renda, entendeu? E as pessoas querem estar, viu? Existem assim, uma coisa tão, para eu não falar outro nome, mas tão... As pessoas fazem cursos de Libras e se voluntariam em órgãos públicos para ser intérprete, daí chega lá e faz assim. Gente, eles começam, porque tudo tem sinal. Sim. E nem tudo que você está soletrando, o surdo sabe. Ao mesmo tempo que tem essa visibilidade hoje em dia em relação à surdez, eu acho que na área profissional do intérprete de Libras e tradutor tem que ser dado mais visibilidade em relação à proficiência do intérprete. Porque é onde as pessoas acham que só de você mexer a mão você já está fazendo algo. Que bonitinho, ele fala Libras. Não tem bonitinho contexto nenhum. Não tem contexto nenhum. Porque tem que ter contexto a frase. Sim. E eu acho que o vínculo também, né? Então, se cada pessoa tem um sinal, exatamente. Não dá pra você falar assim, eu sou a Gabriela, e fazer aí o alfabeto, né? Você até pode, sabe? Mas quando a gente ganha o sinal, é uma forma de batismo que eles têm, de acordo com o contato que eles têm com você. Mas também não seria problema. O problema é você chegar numa palestra e um sinal que talvez você aprende no básico, você está soletrando ele, ou seja, na sua interpretação você está soletrando a palestra inteira. Isso não tem sentido nenhum. Até um nome próprio, algo que você... por exemplo, a palavra podcast, por exemplo, é uma palavra totalmente estrangeira, né? Deve ter um sinal próprio, que os surdos estão sempre se atualizando, mas quando a gente não sabe um sinal, a gente soletra. Soletra. Perfeito. Só isso? Sim. Vai falar mais nada? Não, o meu já acabou. Eu vou continuar então. No Brasil temos mais ou menos 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, no geral. Qual que é o impacto da acessibilidade no todo? Impacto em questão que... Total. Eu acho que aqui, por exemplo, qual é o impacto da acessibilidade na economia? Se todo vendedor de sapato tivesse, todo comercial na televisão tivesse um intérprete de Libras, qual seria o impacto disso? Sim. Você estaria olha o público que você perde e não dá acessibilidade pro tipo de não só pro surdo, daí você tem no geral, mas aí no nosso caso aqui seria um surdo. Um impacto, como diz o fenomenal. Sim. Fenomenal. Porque assim, perdem muito, né? Porque a gente fazia curso de Libras, a gente fazia o sentindo na pele. A gente ia no centro da cidade para fazer, a gente fingia-se de surdo. Entendi. Os vendedores faziam assim, e pegavam o celular, fingia que tocava, porque não tocava, né? Ou não vibrava e saía para o fundo da loja, porque... O intuito da atividade era se passar por surdo, pra gente sentir na pele. Como era vir de um surdo. E a gente se deparou, né? Com isso. Identificou que todas as pessoas ou davam migué de pegar o celular, ou de ir ao banheiro. Mas você acha que assim, elas não são preparadas? Elas têm medo ou ela tem um preconceito? O surdo, eu vou perder meu tempo? Eu acho que depende muito da pessoa, mas eu vejo que hoje em dia tá muito mais falado, muito mais visibilizado, assim. Então eu acho que hoje em dia, na minha opinião, tinha que ser algo necessário. Agora, o que passa na cabeça de cada um, acho que é uma coisa... individual. Acho que bem individual. Mas a gente deveria ter isso com a gente. Mas tem algumas pessoas que têm aquele cuidado de querer escrever, né? Essa empatia, né? Essa empatia, tem uns que têm. Mas eu acho que até a economia perde, por falta de acessibilidade. Porque um vendedor, se fazer um curso básico, ou até mesmo avançado, eles conseguem uma comunicação para vender. O meu filho ele não conseguia comprar uma cueca, né? Ele tem um programa que você consegue, você liga, né? Não vou falar o nome aqui, mas você liga e você tem uma intérprete 24 horas ao vivo. Que legal. Daí ele fala em Libras para a intérprete fala para o vendedor. Ele quer uma cueca
Vermelha. Vermelho. Box, tamanho tal. É isso. E eu Tem acho 4 que reais no bolso, Exatamente. E a falta desse impacto, né, que a acessibilidade propõe, né, proporciona pro surdo, ela prejudica, na minha opinião, porque um grande exemplo, até comentei com ela esses dias, um surdo me ligando de noite pra saber sobre o Big Brother, o que tava rolando, juro. Viu, eu não entendi esse vídeo, interpreta pra mim pra eu saber, era sobre indicação de paredão. Eu tive que traduzir porque ele não tava entendendo nada, ele deduziu pelo número de votos das pessoas quem iria, mas ele queria saber o que tava rolando naquele discurso. Então pra você ver o quanto é defasado. Deixa eu ver se Isso tá daí... aqui. O meu filho mandou pra Marta. Sim. Que ele queria saber o que aconteceu. Então ele Aquele me podcast ajuda. famoso. O que eles têm que saber? O ocorrido dessa semana. Quanto isso é. e a gente sabe que Meu filho tem queria emissoras saber. de televisão que a gente vê que tem uma condição, né, de... Uma baita Uma emissora. baita, né? Uma baita, né? Falando em... Porque quando o político é obrigado a ter Todo o órgão intérprete, público é obrigatório ter um intérprete de Libras. É Isso já é por obrigatório. lei, definido por lei. Todo órgão público tem que ter um intérprete de Libras por direito. É bom. É que muita gente confunde que agora nesse governo que Por causa da teve esposa, lei. Não. enfim, não. A língua foi intitulada no governo do Lula e a profissão veio do governo Fernando Henrique. Fernando Henrique. É ele que deu a lei. Ele falou que é uma profissão. A profissão e a língua, que é a linguagem, né? E a língua foi no governo Lula. Sim, foi oficializada, né? A gente, foi oficializada como língua. E a que deu a visibilidade, por causa deles, foi agora nesse governo, né? Mas assim, precisa, porque leis existem, mas precisa ser respeitadas, né? E aquilo que eu falo, eu acho assim, quando você, vamos supor, o Júnior vai colocar aqui um intérprete para ficar aqui, precisa ser, quem vai avaliar esse intérprete, precisa ser uma pessoa que entenda. Ó, vamos lá ligar na instituição tal, vamos ligar para uma intérprete que entende, para avaliar o Lucas, que ele vai trabalhar aqui com nós. Se não entra naquilo que vocês estão falando, fez o curso dá básico, pra- avançado e Isso. começa aqui Não, fazer um... Exatamente. Não, mas ele tem O letras curso- livres, ele tem um curso. Sim. Não caia nessa. Eu tenho um fogão de 6 bocas na minha casa, não sei cozinhar. Mandou os exemplos dela. Meu amigo, Seis faz bocas. 6 bocas, faz 25 anos que Vai eu não de 0 a cozinho. 100. Sim, é verdade. 25 anos que eu não cozinho, eu não tiro comida. É meu marido que cozinha, meu marido tira comida pra mim. Eu não tiro comida. Agora que eu tô, de vez em quando ainda eu tiro comida, mas não. Então assim, não cai gente, não cai nessa história. Vai contratar o intérprete, tem certificado não. Pegue alguém, até mesmo um surdo, tá? Pra dar proficiência daquele intérprete. Sim. Porque nós estamos sem acessibilidade, aqui em Sorocaba principalmente. Pensa nisso. Agora a gente tem uma coisa Tô especial. apaixonada por esse homem, essa mulher. Tá bem de mulher, hein, fião? Serei. Corta essa parte. Sem cortes, nosso editor não está autorizado a cortar nada. Aquele japonesinho também, coisa linda. Tá solteiro. Tá solteira, hein, ô? Editora aqui. Se você gostar de uma Suzana Vieira, Não é pra mim não, mas arruma pra você. Mas nós sempre fazemos algo, né, pro convidado, enfim. Aí hoje a gente tem 2 matérias, uma dinâmica e uma matéria que foi feita pra vocês, enfim. Quem é a Camila? Ai, que legal. Eu acho que, Ju, melhor você falar, né? Pra ela ficar na frente deles. Explica pra ela aí, ó, o que vai acontecer. Ó, ela é uma pessoa que foi voluntária pra gente no podcast, inclusive, obrigada, Camila, ficou ótimo. E ela colocou várias frases, né, e a gente com certeza não vai entender. Mas aí eu gostaria que vocês assistissem Ok. e traduzissem aquilo que ela tá falando ou o Vai lá, você é bom de contexto. mão. Tá ok. Bom de mão. Mas eu acho que cada um deveria escrever aqui coisa pra ver se os dois entenderam cada a mesma É, frase, é entendeu? verdade. Ele gosta da disputa, Eu você gosto viu, né? de ver sangue. A eu gosto. disputa e a discórdia. Pra ver se a gente Dá vai uma chegar no caneta aí, dá uma O consenso. céu é rosa, não sou o céu é azul. Tem uma Peraí, pegar a tem caneta. uma aqui. Aí, ó. Pra ver o que cada um entendeu. Justo agora que eu não troquei meu óculos. Vai. É direito Quando aí. vocês estiverem prontos, É vocês psicóloga falam. ela? Sim. É, Pode. vai. Oi, Olá. por favor. Vai escrever. Na hora de acabar a
a câmera, você trava pra dar tempo deles escreverem. Ah, que lindo. Travou aí, o que ela falou nessa primeira? Peraí. Calma, vai. Quer ver de novo? Quer ver tem de que novo? ver. Me perdi uma vez, mais uma Você vez. se perdeu. Vocês ficaram Não, conversando. me perdi na hora que você falou que eu falei assim, era pra escrever. Ô, Aí, bicha. Então acabou de escrever. Isso que é normal. Ô, viado, não é isso. Você não se perdeu? Não, na hora que eu olhei pra você, eu falei assim, é pra escrever. Daí eu já perdi o foco. Não. Mais uma vez, eu vou dar mais essa uma colher vez. de chá, os outros não Tá, vai ok. ter outra Não, vez. dessa vez, Eu vai. perdi o começo. Eu sou Perdi. ruim. Você quer colher de chá do menino? Não, é sério, real. Ó, a mulher falou coisas facinhas. Não, eu sei, mas é que eu perdi o sinal que ela fez. Vou dar um negócio, você vai se perder daqui a pouco. Que linda. Não vou nem escrever. Não precisa nem escrever. Você Vai. escreveu? Vai, Se você não quiser escrever, você Quer falar ao fala. mesmo tempo? Vamos? Bom, Oi. Oi. Você pode, por favor, me ajudar a encontrar uma rua? Mais uma, Próximo, mais vamos ver. uma. Ela é boa de mão, hein? Oi. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, eu sou Camila. o sinal dela. É o sinal dela, Camila. Camila. Eu sou a Camila. Eu sou a Pessoal, Camila, eu sou a é o Camila. sinal dela. Oi, pessoal, tudo A bem? gente- Eu sou a Tudo bem Camila. com vocês? Sou a Camila. Perfeito. Perfeito. Esse segundo sinal que ela faz, tipo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês, Com vocês. exatamente. Isso é uma Legal. demarcação de que não é só tudo bem com você. É Ou com seja, vocês. Isso é o plural na Camila, vida. o sinal dela é esse. Isso. Que algum sinal dela. surdo deu. Perfeito. Bom psicólogo, hein, sabe? Eu gosto de viajar de avião. Eu adoro viajar de avião. Que linda. Nossa, Deus, né? Porque nós assistimos isso antes, né? Eu achava que ela tava usando TikTok, eu tava dançando. TikTok. Eu viajo de avião. Era uma Vadão 3, né? Você gosta Você gosta de ir de ir ao Cinema. cinema junto, junto namorado, com seu namorado passear? passear? Não, gosto de comer, filho, passear. Cinema não faz em casa, né, O cinema Dri? não vai em casa, pode ser louca. Muito bem. Nossa, eu gostei da mão dela. Você é da mão dela. Ela sinaliza muito bem. Você trabalha empresa Sorocaba? Qual? Isso, trabalho numa empresa de Sorocaba. Ela fez eu perdi. É eu ou você ela fez? Você. Você, né? Eu acho que ela quis perguntar se Ah, Vocês sim. trabalham em Sorocaba. Sim, É. depois eu quero comentar sobre um parâmetro. Um que eu parâmetro. percebi. Mas tá Você ótimo. percebeu? Mas tá ótima a mão dela. Tá. Por quê? Pessoa. Porque as pessoas Falam Libras. falam Libras. Difícil. O difícil dela deu uma suada, né? Que falam Libras, as pessoas que falam É Libras que é é. difícil. Vem aprender. Comunicar. Eu aprendi a me comunicar em Libras. Eu aprendi a me comunicar em Libras? Ela fez sinal de noite? Não, mas ela não falou eu aprendi. Ela falou vem. Volta, vai, vamos deixar. Vamos lá, passa esse de novo. Vai. Ó, vem. Ah, Aprender. vamos aprender Libras. Vamos aprender a nos comunicar em Libras. É. Noite, sim, por favor, ela fez. Esse é o sinal de noite. É. Daí ela fez aqui sim. Sim. Daí, por favor. Daí eu, por Só favor. que ela fez esse sim, eu pensei que era Xuxa. Não, Vamos mas cantar. ela fez aprender. Alegria pra valer. Talvez ficou uma. Ela quis fazer a frase, mas daí. A Não tradução- deu contexto. Não deu contexto, talvez. Aquilo mas, que eu falo no Mas deu pra intérprete, entender. Deu pra entender. Deu pra entender. Ela é maravilhosa. Não, é Maravilhosa. incrível. Pode. Incrível. Parabéns, Camila. Fala pra ela, ó. Ela tá solteira? Camila, Produção? parabéns. Tá solteira, produção? Não tá. Não, Não tinha como ficar solteira. Não tem, não tem. Não tem. Parabéns. eu sou vegano, gente. Pode, Bom, pode falar, eu sou pode falar vegano. do seu parâmetro. É, o seu parâmetro. Bom, Só um adendo, ela trabalha com a gente, ela tenta buscar conhecimento em Libras, mas ela não sabe assim, ela tenta no máximo se Não, comunicar, é porque ela profissional, adora, né, se ela quiser. adora. Viu? É, Parabéns, Camila. não, pra quem tá Gostei da sua mão. buscando, tá no ótimo caminho. Gostei da sua mão. Ou a observação? Bom, a observação que nós dois identificamos aqui é a questão de um dos parâmetros da Libras, que eu acho que é muito importante falar sobre isso, que é a expressão facial. Expressão né? facial.
tudo que a gente for fazer é igual a... Como que é o seu nome, perdão? Gabriela, por exemplo, que você falou assim, acho que foi uma pergunta que ela fez. Só que pra gente, como que a gente, na Libras, demarca algo interrogativo? Através da expressão facial. Então, se eu pergunto pra Adri, você gosta de passear no shopping? Isso aqui eu afirmei. Isso não foi uma pergunta. Como eu delimito? Com a expressão, ó. Ai, que sensacional. Entendeu? Tudo muda. Dá uma diferença. Entendeu? Então tudo assim, é um toque, né, que a gente dá, que é um dos parâmetros mais importantes pra gente conseguir não só demarcar, mas faz parte da expressão, da expressão corporal e facial também, que é um dos pontos mais importantes da Libras. E é o famoso corpo fala também, né? Como a gente fala sobre... Enfim, eu trabalho no RH desde que eu nasci, assim, quase. Mas a gente fala muito também sobre essa capacidade de você ler aquilo que o seu corpo também tá falando, né? Pra uma entrevista de emprego, pra uma reunião importante, enfim. Então eu vejo que é a mesma coisa quando a gente tá falando sobre a interpretação ali de Libras. Sim. Muito legal. Mas ela tá, pra quem tá buscando, tá perfeito. Agora tem mais um do nosso japonês Agora bonito. tem o do japonês. É ele? É ele. Sem filtro. Sem filtro, ó. Bigodão. Respeito o bigode. Deixando. Tá sem áudio aqui, gente. Só igual. Tá sem áudio, não faz leitura labial, não. A língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, ela foi reconhecida por lei em 2002 e ela possui uma estrutura gramatical própria, além dos sinais, né? As expressões corporais e faciais fazem toda a diferença na sua comunicação, elas têm um peso muito forte, sendo que às vezes o mesmo gesto feito com as mãos, com uma expressão facial diferente, você acaba expressando outra coisa. E em agosto de 2021 ficou determinado um projeto-lei em que o tratamento da educação bilíngue de surdos passa a ser uma modalidade de ensino independente. Então, a Libras como primeira língua e o português como a segunda, né? Apesar de ser reconhecida oficialmente como uma língua brasileira, ainda há muitos fatos e curiosidades que são desconhecidos por muitos, né? Por isso, eu gostaria que Adriana e Lucas, vocês poderiam nos contar uma ou duas curiosidades sobre o assunto? Obrigado! Legal, Lídio, parabéns. Ele leu seus pensamentos, né? Muito legal. O que ele perguntou? Uma das... Adriana sendo Adriana, gente. Pelo menos uma ou duas curiosidades da Libras. Bom, uma das curiosidades que eu sempre trago comigo, uma curiosidade que já está guardadinha para esse tipo de ocasião, é que muitas pessoas acham que a Libras ela é universal, né? Acho que a língua de sinais é universal. Se o português e o inglês, o português tem países que falam, né, o português e o inglês também, então acaba gerando essa dúvida coincidentemente. Mas na verdade a Libras não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. A França tem a sua, embora alguns sinais são oriundos da França, da nossa língua, da língua de sinais do Brasil. A França tem a sua gramática, a Índia tem a sua gramática, a China, o Japão, cada um tem a sua língua de sinais. Então eu tenho que aprender Libras do Brasil, Libras da China, Libras... Se você for para algum país, você vai ter que aprender a língua de sinais do país. Aqui, por exemplo, no Brasil, isso aqui no Brasil é o verbo pedir. Isso aqui é pedir. Nos Estados Unidos, isso daqui é obrigado, thank you. Então, é totalmente diferente. Qual outro exemplo? A única coisa que é universal seria o I love you. I love you. Isso é universal. love you O único universal. Sinal do mundo, que se você for em qualquer lugar do mundo, você pode sair amando todo mundo. Eu achava que era o malvadão. Mas o malvadão é assim, né? O malvadão é assim. É sem o R. Mas por que é esse sinal? Outra curiosidade. Outra curiosidade. Explica, Adri. Vamos lá, eu vou ser a sua Vai. ferramenta. O I, De I. o L Love. e o. You. Ai, Então junta que todos os fofo. sinais, que é o Y. Ops, Isso. vamos fazer cronologia que eu dei o toque. tem Então é a toque. letra I, a letra L, L. e se abaixar fica o Y. Então Isso. junta as três. Muito legal. Assim como o sinal do Rio de Janeiro também tem essa variação. Tem variação do Rio Tem de sinal Janeiro. de Rio de Janeiro aqui, com essa configuração. Rio de Janeiro a gente faz aqui. Mas os surdos mais atualizados fizeram Rio, tem que até pensar para fazer sinal. Rio dessa forma, por quê? É a letra R em Libras, a letra I e a letra O.
Mas até eu pensar no coisa que o surdo já foi embora, gente. Já foi. Esse aqui, ó. Melhor. E eu já não tenho essa desenvoltura com a mão, né? Não sou com a mão, né? A sua que me perguntou lá no bolso. E outra curiosidade é que fala assim, que é na sua, que depois nós vamos conversar. Você vai pagar meu crepe hoje. Ixi, tô ferrado. Delícia, um crepe. As pessoas costumam dizer também assim, que a Libras é a segunda língua falada no Brasil. Não é. Não é. Não eu é. já ouvi falar assim. Não é. E outra também que fala que a língua é a primeira língua do surdo. Não. A Libras. A primeira língua do surdo é a língua materna, que é português. Né? Mas como ele é surdo, ele vai desenvolver a outra A gente alternativa. fala que a Libras não é a segunda língua do Brasil porque a gente tem, na época, o Tupi-Guarani, não é? Teve o Tupi-Guarani, então acaba não sendo a segunda. Tem outros dialetos, né, que também acabam sendo considerados como língua. Legal. E aí vocês estão falando aí sobre outros países, enfim, tal. Quando a gente está olhando para o cenário do Brasil, vocês sabem quantos deficientes e quantos surdos a gente tem hoje no Brasil? Quantos surdos especificamente? No Brasil? Pelo IBGE, Você tinha falado pra mim, eu disse. 28 mil? Não. Procura aí, bonito. Eu não vi no Brasil, não vi. O brilho da gata indo embora. O brilho da gata indo embora. Sim. A gente sabe em Sorocaba, que tinha mais Quantos ou menos... tem em Sorocaba? Vamos lá, Sorocaba. Sorocaba, mais ou menos... Fora, numa época que tá sempre crescendo. 17 mil? Mais ou menos 22 mil, parece. 17 mil, 22 mil. Você só tá sabendo legal. Mais ou menos isso, gente. Mas é uma quantidade grande, se você for ver Quantidade grande. o tamanho da população, Isso né? é considerado tanto surdo oralizado, surdo sinalizado, surdos analfabetos. Então, assim, tem aquela coisa do viés clínico, do viés identitário, que as famílias acreditam que é surdo, não tem mais o que fazer, ou famílias que falam, não, ele vai falar sim. Eu tenho uma prima que aprendeu na raça a se comunicar, praticamente, ela ficou surda, na verdade, né? Então, tem todas essas questões, né? Variedades de casos, né? E no caso dela, ela correu atrás. Então, já que temos bastante, que é um número muito grande, não tinha noção, a Libras não deveria estar em todos os lugares? Na Sim. opinião de vocês? Sim, na minha opinião. Deveria. Começando pelas escolas, né? Começando pelas escolas. Pelas escolas. Que já fizeram projetos, já definiram várias vezes que isso seria bom nas escolas, mas até agora a gente não vê isso, né? Mas a gente sabe que, na minha opinião, acho que isso já tá mais do que na hora, assim, né? O meu filho, ele não conseguiu ser alfabetizado. Quando entrou os intérpretes na escola, meu filho já estava terminando, né? Terminando daquele jeito, né? Foi passando ele. Foram empurrando ele, foram empurrando. Eu na escola, eu era considerada mãe chata. Por quê? Meu filho levava 10 em inglês, porque quando começou os intérpretes, eu achava esquisito, porque meu filho levando 10 em inglês, sabendo escrever o nome dele, né? E eu ia lá e achava esquisito. E assim, a pior coisa, pior entre aspas, né? É a família do surdo saber Libras e chega lá e vê o intérprete mexendo com as mãos. Entendeu? Eu pedia para trocar, falava para a diretora. Tanto é que hoje a minha filha é intérprete na escola, que ela estudava com o irmão, minha filha é intérprete lá, e ela chegou lá e a diretora falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Eu sou intérprete hoje aqui. Ai, sua mãe, aquela chata. Minha mãe, eu tô do mesmo jeito. Eu exigia o intérprete. Não, Adriana, mas esse que o governo mandou. Como o governo mandou esse intérprete, essa intérprete? Não, mas ela tem um certificado. Esse certificado de 120 horas, de 240 horas, não é intérprete. Olha quanto o Caio está levando em inglês. O Caio não sabe escrever o nome dele. Alguns intérpretes iam passando a resposta para ele. E a professora falou o quê? A professora também não entendia. Né? Porque o seu intérprete estava ali, ele tinha proficiência para aquilo. Ela estava crente que estava correspondendo por ela também não saber. Entendeu? E se eu estivesse na escola e visse alguém lá, eu também ia achar, porque eu nunca tive essa conversa. Exatamente. Tem capacidade daquilo. E aí a nossa próxima pergunta seria o que significa interpretar para vocês? Mas acho que vocês falaram muito disso ao longo, né? Ai, gente. Mas a gente pode tornar a dizer de novo. Por favor. O que significa interpretar para vocês? Eu gosto muito, muito de interpretar. Mas eu tenho acho que excesso de não querer, assim, porque eu que nem, ó, ele quando tem lá a interpretação, vai ter acho que agora, né, semana que vem, em audiência, eu já não vou.
fico meia assim, né? Mas eu amo, que eu vou numa ginecologista agora com uma surda, eu amo. Que legal. Eu já vou, até porque para ele também fica meio complicado, né? Sim. Mas eu amo interpretar. Mas em alguns lugares eu já não vou porque eu sei que eu não tenho a proficiência para ir naquele lugar. E eu até aconselho alguns intérpretes a isso, a ter essa ética, gente. Porque o surdo precisa dessa acessibilidade. Então as pessoas têm que ter responsabilidade nisso. Né? Mas eu amo demais. Eu acho muito lindo isso. Né? Bom, interpretar pra mim é mais do que mexer as mãos, como eu já tinha falado. Ela vai mais do conceito... O quê? Ô filho, tô aparecendo. Vamos lá, interpretar pra mim. Eu acho que é mais do que a gente mexer as mãos, né? No meu caso, vai algo totalmente individual de mim. Eu acho que é como se fosse uma receita de bolo, por exemplo. Eu posso pegar um bolo de chocolate pra fazer, a Adri pode seguir a receita dela, você pode seguir a sua e você a sua, que sempre vai ter um sabor diferente cada coisa. Não fica igual. Não fica igual. Não fica. Então, a interpretação ela é muito individual. Igual a gente viu a Camila sinalizando. A gente entendeu totalmente o contexto que ela quis dizer. Entendeu totalmente a frase. Só que eu expressei com vocábulos diferentes e ela disse vocábulos diferentes, porém não perdeu o contexto. Então é isso que importa, na verdade. E na interpretação, pra mim, é isso. É você inserir além do amor a qualidade, né? Você vê o que você está interpretando e cada um de nós tem um fundinho, né? Eu posso falar... falando assim, gramaticalmente... De uma forma, ela pode falar de outra, mas o importante, na verdade, é o sentido. Então, pra mim, interpretar é isso. Perfeito. Responsabilidade. Esse é o filho da Adriana. Vira isso e cadê? Olha o filho dela. Olha, eu mandei pra você. Ele vai ver o que eu mandei. Perguntei pra ele se ele tinha sinal de podcast. Perfeito. Ele mandou. Consegue citar alguns pontos de dificuldade para deficiente auditivo em Sorocaba? Qual que é o problema que a gente tem para eles em Sorocaba e o que vocês fariam para resolver? Que vocês estão no meio, vocês sabem Sim. o que dá para fazer. Eu acho que um dos pontos mais difíceis aqui em Sorocaba, pro surdo, acho que começando pela escola, né, Adri? Começando Sempre pela a escola é o que tá pegando, Porque ela né? é a chave de tudo, né? Se você falha na educação, como que você vai Não tem uma base, conseguir não tem... trilhar, né? Que Mas se a ele- gente vê, tirando a educação, a gente consegue, acho que talvez ir pela autoescola. Pegar um ônibus. Pegar um ônibus. Como que pega um ônibus? Eu acho que pegar um ônibus não deve ser tão difícil. Não é difícil. Falando, não é talvez meu local de fala, mas pelo que eu percebo, pegar um ônibus talvez não seja tão difícil Porque eles pelo pegam fato de ônibus ser pelo algo número. totalmente visual. Entendi. Que bairro você mora? Algo Negócio visual. São Bento, número 68. Na cabecinha do surdo, gente, as coisas são totalmente visuais. Tanto que um dia eu perguntei para um surdo, o surdo acho que pensou, nossa, é um retardado, né? Mas eu perguntei se quando ele sonhava, ele ouvia algum som, né? Eu pedi pra ser xingado, né? Ou se ele, como que é? Se ele oralizava ou se ele sinalizava? Ele falou, não, como que eu imagino? Por exemplo, se eu tenho que ir pra igreja, eu já imagino na minha cabeça assim, tipo, como que você pensa, tipo assim, nossa, porque às vezes no dia a dia a gente pensa, né? Nossa, cara, eu preciso tomar banho, gente, eu só preciso pagar aquela mulher que eu não paguei. Você ouve a sua voz no pensamento. E eu perguntei pra eles como era isso na cabeça deles. Entendi. Ele falou, daí eu imagino a imagem eu tomando banho, o sinal de igreja, que o sinal de igreja é aqui. É o visual. Isso, ele imagina a imagem da igreja. Esse é o caso de surdos também que não são alfabetizados, que não sabem. Você pode perguntar pro surdo, qual que é o sinal disso daqui? Eles vão fazer isso aqui. E o nome? Daí o nome muitas vezes não sabem que isso aqui é celular. Não sabe que é o celular, eles sabem Isso. Por isso a importância do sinal Exatamente. e não do vocabulário. Isso. E se Exatamente. eles têm a educação, eles vão poder escrever. Eles vão poder aprender a língua portuguesa. Isso, Só que vão na no lugar- modalidade escrita. Porque na Modalidade modalidade escrita. oral não é impossível. Não tá. Possível. É. Então a modalidade que fica é a escrita. Eu vou contar, vocês vão dar risada. O japonês vai na minha cara e vai dar risada. Eu sou uma piada pra você. Ele tá tímido, A minha nora vai me matar, mas não foi com ela, logicamente. Na minha casa todo mundo ouvinte, né? E meu moleque me resolve levar uma pessoa pro matadouro, né? E o quartinho dele ficava em cima. E eu, meu velho, assistindo Netflix na parte de baixo. Comendo amendoim quietinho. Meu barraquinho é pequeno, filha. Não Mas é- vocês estavam só assistindo Netflix também? Só. Tá E bom. ele lá em cima numa bateção que
Meu filho do céu. Daqui a pouco desce o surdo. Como se nada tivesse acontecido, com um sorrisão. Sorrisão, zóio torto, desce. Eu falei, Viola, cuidado, aqui em casa só você surdo. Você sobe pro matadouro. Mas eles não estavam cantando parabéns, nada, trocando parabéns. móveis de lugar. Eu acho que eles estavam correndo de chinelo. Muito alto. Você tá pensando mal do menino. Entendeu? Então, assim, às vezes eles fazem uns barulhos que assim, eles Eles esquecem. esquecem alguma coisa. Cadeira arrastando, né? Cadeira. E aí, porque eu imagino que era a cabeceira da cama. O negócio tava forte. Japonês, sabe? É chinês. Ele é chinês? É, mas ele é chinês. É chinês? É. Você é chinês? Mas que é japonês? Não, é Yang, não é o sobrenome dele. Yang. É. Ah lá, Já está ok, né? estudado. Já está ok. Olha o sorrisinho, mas ele fala assim, ele tá mal Você felizinho. já stalkeou o menino? Oh. E é assim, filho. Eu nunca fui uma mãe, eu não sou uma mãe boazinha. Eu fui uma mãe muito firme com ele. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas diz que em São Paulo tem uma balada para surdo. Hoje minha nora vai no encontro de surdos, né? Mas tem uma balada que o chão mexe. Com as Pra eles sensibilidades. se eles sentirem. Eu não sei, eles vão no encontro de surdo, eu não sei se eles vão para lá. E eu sei que alguém falou pro meu filho, na época ele tinha acho que 22 anos, e ele, uma hora da manhã ele desceu para tomar banho. Eu falei, não, você não vai. Eu já homem, ele falou, eu já homem. Eu falei, porra, se você já é homem, você não vai. Mãe, eu 22. Eu falei, você pode ter 30, você vai estar aqui, você não vai. Eu falei, uma hora da manhã vai pegar a estrada aí pra... Fala. Não vai. E entrou tomar banho. Bem chique, lindo. Como nada tivesse acontecido. E a minha porta do meu banheiro era de ser sanfonada. Filho, peguei a cabo de vassoura e entrei. Só dei 2. Viu? Respeita eu, né? Pelado, respeita. Falei, você respeita eu. Você não vai, São Paulo. Balada, surda, eu conhecendo, não vai. Se quiser amanhã, depois, né? Eu sempre fui muito firme com eles. Ainda assim, de vez em quando eles davam um chapéu em mim, né? Mas os 4. Era 4, né? Você pegar todos, né? Ainda assim, sempre fui firme com ele. Mas, graças a Deus, criei bem, não perdi nenhum. Se perdesse alguma na brequeara aí, não ia dar muito certo, não. Mas tá aí. A gente tá chegando no fim do nosso podcast. Que pena. Que pena. Muito bom. Passou muito rápido, né? E Passou. vocês falaram frases lindas e muitas coisas ao longo, mas eu queria abrir o espaço para vocês deixarem alguma frase para os nossos ouvintes. Por favor. E aí pode ser uma de cada. Uma frase que me marcou desde 2013, que quando eu comecei a ter contato com o surdo e na instituição, que eu acho que me marcou, é uma frase que me emociona. Que quando a gente desiste da Libras, a gente desiste de um surdo. Que é, a frase fala por si só, né? Então é isso. E aquela frase que eu sempre falo. A Libras é a língua do amor. E quando eu escolhi a Libras, eu escolhi Amar. amar. E eu falo mais. E o meu amor se chama Caio Augusto. Sim. Eu acho que, na verdade, não foi nem você que escolheu a Libras, ela te escolheu. Ela que escolheu. Ela te escolheu. E me siga pra mais vida. Me siga que você vai brilhar. Você quer saber como eu consegui essa vida? Me siga que você vai brilhar. Mas antes, eu não vou deixar encerrar isso aqui sem vocês me ensinar a falar o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Gente do céu, não Eu creio. me ensinem, por favor. O Palmeiras não tem mundial. Lógico que vai. Vamos junto, vai. Sinal Vamos de pra aquela Palmeiras. câmera lá, sinal de Palmeiras. Como é? Essa é a letra P em Libras. P em Libras. Então, vamos lá. Pra fazer a letra P, a gente faz primeiro assim e coloca o polegar no meio. Polegar no meio. Vai fazer também, você Isso. Não, eu vou cantar só. Palmeiras é aqui. Desculpa, Alexandre Dias. Eu sei que você é Palmeiras, meu amor. Isso, Palmeiras. Palmeiras. O sinal de não tem. Aqui, ó. Ó, não tem. não É a tem. letra L fazendo esse movimento. Não tem. Mundial. Aqui, ó. Eu acho Mundial. muito lindo. Isso. Então é Palmeiras, não tem. Mundial. Então agora todo mundo aqui, o Palmeiras não tem mundial. Aqui, ó. Eu não vou fazer. Vai, beleza. 1, 2, 3. Palmeiras não tem mundial. Valeu, galera. Até a Até próxima. a próxima. Valeu. Siga aí, ó. Valeu, Um brinde, agora, obrigado. Valeu. Valeu. Siga. Valuecast.